Oi, Gabi. Boa noite para quem tá chegando. Oi, Thiago. Vou te colocar aqui, peraí. Ih, cadê? Oi. E aí, E aí, tudo bem? Como é que você tá? Quanto tudo tempo, jóia, né? você? Pois é, muito tempo. Muito tempo mesmo. Tá Bom, certo o Thiago. som, o áudio? Tá ótimo. Eu tô te ouvindo bem, tô te vendo bem. Você também? Sim, tranquilo. Eu tenho Sim. um pequeno problema de iluminação aqui quando eu faço por celular, então sempre tem que dar uma checada. Não, mas eu tô te vendo bem. Tá ótimo aqui pra mim. Tá, então Quem tá tá ótimo. chegando aí, tem um pessoal entrando. A Marina. Não consigo mais ver aqui quem entrou junto. Mas sejam bem-vindos. Vamos dar acho que uns minutinhos, o pessoal, uns minutinhos, talvez uns segundos, o pessoal ir chegando. Mas, Uhum. né, enquanto isso, queria já agradecer por você ter aceitado o convite. Eu acho que você é um cara super fera, assim, tipo, nesses assuntos. Sempre curti muito, né? Tipo, enfim, sempre te acompanho. Então, é uma honra ter você aqui, né? Tipo, além de você ser um querido, né, Thiago? Tá, eu que agradeço o convite aí. Já estava querendo fazer uma live com você aí faz tempo. É Bom mesmo. que deu certo agora na retinha final aí de ano. Sim, esse ano, né? Este ano. Que ano. Que ano, que ano. E eu acho que esse tema, né, que a gente vai abordar aqui, liberdade, eu acho que esse é um tema muito importante para falar esse ano também, né? Com E aí certeza, com certeza. você vai falar melhor do que eu. É Bom, o um que que você acha? tema bastante Hã? atual. É É um um tema tema muito bastante, atual. na verdade é um tempo não só é um tema não só atual, mas também atemporal. Ele é discutido, rediscutido e vai continuar sendo discutido aí por mais algum bom tempo, eu diria. É. É uma das grandes buscas do ser humano como ser humano, sabe? Tipo, em ser humano, eu diria. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. É, já tá para iniciar o tema, né? Eu diria Ótimo, bora. que Sim. eu diria que como alguns autores russos vão colocar, ele é uma dessas malditas questões eternas que todo mundo busca, mas ninguém tem a resposta, ou pelo menos a resposta definitiva, né? Então é um desses temas que basicamente não são possíveis de serem resolvidos, né? Eles são quase que temas os chamados paradoxos aí do pensamento humano, mas que dá exatamente esse sentido de vida, continuar buscando uma resposta, se não uma resposta última, já que nós estamos em tempos chamados pós-modernos, né? Se não uma resposta última, então um sentido particular para conseguir continuar prosseguindo em tempos tão difíceis quanto os atuais, né? Sim, sim. E essa questão da busca, né? Tipo, talvez até por isso é que, enfim, não tem uma resposta concreta. Porque se tivesse, o que seria, né? Tipo, talvez tipo, não haveria mais essa busca, né? Sim, sim, exatamente, exatamente. E aí eu acho que então essa é uma questão que ela está presente aí junto com muitas outras, né? As famosas Deus existe ou não existe, o que há para depois da morte, o que diabos nós estamos fazendo aqui, né? Todas essas grandes questões aí da existência humana que estamos sempre buscando, a literatura procura dar algumas respostas, Uhum. alguns caminhos, os filmes, né? A arte de uma maneira geral, né? Então eu acho que ele é um tema que basicamente nasce com uma filosofia, mas está espalhado aí por todos os outros campos de saberes, inclusive a psicologia, né? Psicólogos aí Uhum. também tentarão dar uma resposta para isso. Uhum. E cada um com uma resposta diferente também, né? Eu não tento dar resposta nenhuma. Não, nós já estamos numa outra chave já, né? Sim, sim. Estamos numa outra chave de entendimento.
Sim. Bom, então vamos começar, tipo, agora do começo, né? Já foi meio que uma Uhum. introdução. Então, Sim. Tiago, queria que você se apresentasse, né? Apresentar, e aí já pode tomar a fala para você, falar da forma como você quiser, que a ideia é ser um bate-papo mesmo. Quem estiver entrando pode perguntar, pode interagir com a gente vai lendo aqui os comentários. Uhum. Tipo, sempre tem um bug aqui, né? Tipo no Instagram, ultimamente, que eu não sei quantas pessoas realmente estão presentes. Então, que Ah, aparece é. três, tipo, geralmente às vezes tem mais, depois, enfim, eu vejo. Uhum. Então, não dá para É. saber, então, mas vão escrevendo aqui pra gente. Uhum. Normalmente o Instagram ele trava algumas vezes, então as pessoas têm que sair para voltar depois, né? Então o É. Instagram é meio complicado, é uma plataforma meio instável. Eu estou me vendo super apagado na imagem aqui, eu não sei se está faltando luz para você aqui na minha imagem também, tá meio Eu, esquisito, tá? eu, Tô eu tô parecendo te meio vendo, apagado aqui. mas de repente é só mudar um pouquinho a posição assim, pra pegar a Então. luz, talvez. Tem. Então, normalmente meu problema é o oposto, é excesso de luz, agora tá com falta, Tá com mas enfim, falta. é, Não, mas tá bom, mas dá pra te ver bem. mas enfim, tá bom. Então, vou fazer a parte mais difícil, que é me apresentar, depois a gente entra no tema. Bom, então, para todo mundo que estiver acompanhando agora, boa noite, ou que virá o vídeo depois, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando eu assistir. Eu sou o Tiago Prada, eu sou formado em psicologia, com passagem pela filosofia, e mestre em ciências sociais e atualmente doutorando em ciências sociais também. Então, eu sou a favor da multidisciplinaridade, sempre fui. A Van já me conhece aí desde o tempo da faculdade, né? Eu nunca gostei de ficar na mesma área, né? Eu atualmente sou professor autônomo, então ofereço cursos na Tapera Taperá, que é um espaço cultural aqui em São Paulo, na República. Também ofereço cursos por conta própria e devo aí ampliar a rede de lugares que eu vou oferecer cursos também o ano que vem, e também começar aí alguns atendimentos também, voltando aos tempos de psicologia, já Ó, isso dando é a notícia, novidade pra mim! Que novidade, legal, novidade. tô feliz. Porque eu sempre vi você fugindo, assim, sabe, da psicologia. Agora Então, volta, que bom, seja pois bem-vindo. é, pois é. Muito bom. Pois é, inclusive eu estou fazendo parte também de um núcleo de pesquisa, que é o Nexim, Psicologia Social, lá na PUC. E Legal. para finalizar, também escrevo, tenho livros de poesia e minicontos publicados. E agora, recentemente, eu criei um canal no YouTube, que é o Entre Deuses e Vermes, que é para compartilhar aí os conhecimentos, aprender também com as pessoas, enfim, multitarefas aí. Eu sou um pouco bombril, assim. Então, estou sempre em várias áreas, tentando fazer várias coisas, né? Acho que é isso. Uhum, É sempre a muito parte bem. mais difícil de fazer, né? A apresentação. É difícil, né, se apresentar. É difícil falar da gente mesmo, né? Sempre Mas, difícil. mas falou muito bem. E o tema de hoje é liberdade, né? E aí, vamos. Então, eu pensei em introduzir, fazer um panorama bem geral, bem assim, superficial quase, mas que Tá. pudesse abranger um pouco sobre esse tema da liberdade, e aí depois a gente pode pincelar, funilar algumas coisas, né? Porque, como eu falei, cada filósofo, ou cada psicólogo, ou cada teólogo vai tentar oferecer uma resposta, né? Vai criticar uma teoria, uma corrente, um outro autor, e vai tentar oferecer a sua resposta sobre essa questão, né? Então, se a gente for falar de um filósofo, acaba reduzindo, é claro que fica interessante por esse filósofo, mas acaba reduzindo num ponto, né? Então, vou tentar dar um panorama bem geral, bem grosseiro, e depois a gente pode aprofundar algumas coisas aí que você achar interessante. Então, eu acho Perfeito. que para a gente falar de liberdade, a gente pode começar pensando em dois grandes quadrantes. Tá? Então, vamos começar aqui dois grandes quadrantes gerais. O primeiro, a gente pensar a cultura grega romana. E, de outro lado, a gente pensar a civilização ocidental a partir do cristianismo. Esses são os dois grandes quadrantes iniciais que a gente pode começar. Por quê? Porque quando a gente pensa a cultura grega a romana, que é aquela da qual a gente temos mais influência até hoje, né? Eu sempre digo para todo mundo que para entender a maneira como nós pensamos hoje, nós temos que estudar as bases do socrático platônico e o judaísmo e o cristianismo. Né? São os dois grandes pilares que vão nortear o nosso pensamento hoje. Né? Então, é a influência de Sócrates e Platão até o pensamento de hoje, e de outro lado, o judaísmo e o cristianismo de uma maneira geral. Né? Não tem como fugir, são os dois grandes pilares.
Então, nesse primeiro quadrante, esse primeiro pilar, a gente tem a cultura grego-romana, em que essa ideia de liberdade, ela não faz tanto sentido, ou ela não é tão presente da mesma maneira como nós a compreendemos hoje, enquanto sujeitos modernos, né? Então, esse sujeito grego-romano, ele está muito mais ligado a um corpo social, no caso da Grécia, a polis grega, e no caso de Roma, a república, né? Então, nós temos uma inserção desse sujeito nesse corpo social, e ele tem uma relação com o politeísmo, com os múltiplos deuses. Então, nós temos um cruzamento de relações, de você pensar uma certa autonomia desse sujeito, mas que você tem uma relação também com a ideia de fortuna, ou seja, de destino, as famosas três parcas, né? Aquelas que vão tecendo o destino dos mortais, né? Nós temos os deuses influenciando diretamente na vida dos mortais, né? Nós temos Zeus, que está sempre aí, né, correndo atrás das mortais, os próprios mortais também se defrontando com os deuses, né, tentando proclamar a sua autonomia. Então, a relação dos gregos e dos romanos, ela está muito embrincada com essa ideia de destino, uma certa ideia de fatalidade, de tragédia, né? Então, é possível a gente pensar numa autonomia desse sujeito grego-romano, mas que não tem a conotação de livre-arbítrio que nós vamos ter com o cristianismo, né? Então, a gente pode dizer que essa ideia de livre-arbítrio, tal como nós a conhecemos hoje, ela tem uma origem muito precisa, que é Santo Agostinho. Quando ele vai escrever o famoso livro dele, De Libero Arbitrio, que é quando ele vai se contrapor aos famosos maniqueus, o famoso pensamento maniqueísta, né? E a tentativa de elaborar essa ideia de livre-arbítrio é justamente uma resposta para um dos grandes problemas insolúveis da humanidade, que é o problema do mal. Ou seja, por que nós sofremos, né? Qual é o sentido do sofrimento e como é possível o mal e o sofrimento com a ideia de um Deus que é bem, que é justo e que é puro amor. Então, Santo Agostinho vai procurar dar uma resposta a isso, que é o livre-arbítrio. Então, basicamente, Deus não teria nenhuma relação com o problema do mal, a causa do mal não está em Deus, mas está na forma como nós lidamos com esse presente divino que nós receberíamos, que é o livre-arbítrio. Ou seja, a possibilidade de escolha entre duas opções contrárias. Então, Santo Agostinho ele vai elaborar essa ideia de livre-arbítrio, que vai tomar proporções maiores conforme a gente for avançando na história do pensamento ocidental, principalmente quando a gente vai chegar na famosa modernidade. Tem um crítico literário que chama Harold Bloom, que é um famoso estudioso de Shakespeare, que ele vai dizer que a ideia de sujeito moderno, inclusive, vai nascer com Shakespeare, que é basicamente a ideia do sujeito atormentado, da hiperconsciência, das dúvidas, das crises existenciais, lidando com todas essas questões, né? Então, e que ele vai ter que, ao mesmo tempo, lidar com uma ideia de destino e, ao mesmo tempo, se colocar enquanto sujeito autônomo, né? Então, nós temos esses dois grandes quadrantes aí, um que é grego-romano e outro que é o cristianismo. Dentro desses dois grandes quadrantes, a gente pode fazer uma subdivisão. É muito interessante, por exemplo, na Grécia, nós temos alguns autores que têm uma relação muito próxima com os deuses, mas também nós temos alguns autores que vão se aproximar muito de uma ideia de determinismo, né? Que é, por exemplo, uma certa ideia dos cínicos, os famosos cínicos, em que eles diziam que a verdadeira liberdade era obedecer à própria natureza. Então não tinha nada de um processo racional, dialético, de ascensão. Nenhum processo civilizatório, mas é obedecer à própria natureza. É estar o mais próximo da natureza e ter um escárnio, um desprezo pelas leis convencionais humanas. Então, os cínicos, e o mais famoso deles era Diógenes, né? E Diógenes sempre vale a pena contar algumas historinhas, né? Então, tem a famosa história de Diógenes, que estava dentro do seu barril, né? E aí chega o imperador, o Alexandre, e ele chega, olha, você é um grande filósofo, e eu tenho esse grande império,
diz-me o que tu queres e eu te darei. E aí o Diógenes olha para o imperador e diz, a única coisa que eu te peço é saia da minha frente para que eu possa continuar recebendo a luz do sol. A única coisa que eu preciso é da natureza. Não preciso nada dos homens. Né? Então, os cínicos, por exemplo, comiam, faziam sexo em praça pública. Né? Então, eles tinham essa questão da própria natureza. Do outro lado, nós temos, por exemplo, os estoicos, em que eles vão dizer que a vida humana, a existência, ela está regida por uma razão universal. Né? Então, de certa maneira, o seu objetivo, o seu sentido de vida é encontrar o seu lugar nessa ordem natural das coisas, dentro dessa razão universal. Né? Então, a possibilidade de você conseguir agir no meio dessa esfera, ela é bastante limitada. Né? Então, enfim, e aí nós podemos ter uma outra subdivisão no campo do cristianismo, que é mais ou menos o seguinte: nós vamos ter algumas correntes religiosas em que nós temos uma ideia de uma onisciência e, portanto, um pré-determinismo divino nas nossas vidas. Ou seja, a nossa vida já está predeterminada. Ou nós temos a ideia, por exemplo, eu não posso afirmar com certeza que é 100% isso, mas, por exemplo, a ideia de graça, que vem de algumas correntes protestantes, né? Como principalmente o calvinismo. Né? Então, basicamente, ou o luteranismo. Então, a ideia de graça, na qual você não tem certeza se você vai poder ter essa salvação ou não. Né? Então, você já tem aí um destino selado previamente por Deus. Por outro lado, no interior do próprio cristianismo, nós também temos algumas correntes religiosas que vão dizer que não. Deus é o fundamento originário da liberdade. Deus, sendo livre, e que, portanto, ele decidiu criar por livre e espontânea vontade tudo que existe a partir de si, e, portanto, nós, como suas criaturas, nós também temos essa liberdade originária no interior de nós. Então, nós necessitamos de Deus para podermos sermos livres. Né? Então, também aí é uma outra subdivisão no interior do pensamento religioso. E, por fim, nós temos uma outra subdivisão, que eu diria que essa já é uma subdivisão mais moderna, no interior do pensamento moderno, que é basicamente a ideia de, principalmente a partir do iluminismo, né, quando nós temos a ideia do sapere aude, do Kant, que é a maioridade do homem através do uso da sua razão. Né? Então você deve prescindir, você deve deixar de lado qualquer tipo de autoridade externa que não seja aquela ditada pela própria razão humana. Então a sua liberdade ela está conectada com a sua capacidade racional e de estabelecer uma lei civil e de estabelecer, portanto, essas relações comuns entre os homens. Né? Então você tem a ideia de um sujeito autônomo, racional e dotado de livre-arbítrio. E, é claro, dotado de um espírito, de uma alma. Né? Por outro lado, a partir do tempo do período moderno, já com alguma influência de alguns outros filósofos meio que, vamos dizer assim, pontos fora da curva, nós vamos ter já a ideia de um determinismo, de uma crítica à ideia de livre-arbítrio. Então nós podemos pegar, por exemplo, já alguns autores gregos, né, como eu falei, os cínicos, os estoicos, mas principalmente nós podemos pegar Spinoza, Schopenhauer, de uma certa forma, Hume também, nós podemos pegar Nietzsche, e nós chegamos, obviamente, em Freud. Né? Nietzsche, né, amor? E aí, todos esses autores, por exemplo, eles vão ter uma crítica à ideia de livre-arbítrio. Né? Eles vão propor, em alguma medida, uma certa ideia de liberdade, mas é uma ideia de liberdade que não está mais ligada ao livre-arbítrio. Né? Então, aí é bem complexo também. Né? Então, você tem essa crítica ao livre-arbítrio, mas você tem, por exemplo, a ideia de autodeterminação. Né? Ou essa capacidade de você eliminar aquilo que impede a sua natureza de vir à tona. Né? E aí, com muitas aspas, essa ideia de natureza. A gente pode pensar, por exemplo, pulsões. Né?
para usar um termo que é muito próprio do Nietzsche e que depois vai ser utilizado pelo Freud, a ideia de pulsões, né? E aí, então, na modernidade, nós vamos ter, acho que, 3 grandes formas de determinismo, né? Que é o determinismo social, quando a gente vai pensar algumas ideias de estruturas sociais que vão determinar o ser social do homem, né? Nós temos a ideia de um determinismo psíquico, ou seja, o inconsciente que determinará, né, a partir dos seus conflitos internos e seus traumas, essa vida, essa existência dessa pessoa, e também um determinismo filosófico, a partir de algumas dessas outras filosofias que eu falei para você, né? Então nós temos aí toda uma grande questão envolvendo o tema da liberdade que vai chegar até os dias de hoje, né? Eu diria que hoje nós temos aí, por exemplo, uma grande crítica à ideia de liberdade contra o livre-arbítrio também com o darwinismo, né? Com a ideia de evolucionismo, né? Então, também é uma grande crítica aí à ideia de liberdade, né? Então, eu diria que o panorama geral sobre o tema da liberdade é esse. E só para finalizar, um último ponto, que é muito interessante, é que o tema da liberdade ele está ligado de forma indissociável a outras questões, né? Então, como eu falei, a existência ou não de Deus, né? Então, muitas vezes a gente pode falar assim, bom, então não há Deus, então a gente é livre. Ou nós perdemos a liberdade, porque se Deus é o fundamento da nossa liberdade, nós perdemos a liberdade. Ou se Deus sai de jogo, então nós nos tornamos autônomos, né? Só que não necessariamente, porque nós vamos ter aí teorias sociais, psíquicas, biológicas, tentando colocar a ideia de determinismo, né? Então, assim, é um tema fascinante. Eu recomendo muito para quem está acompanhando a gente, e eu vou fazer essa recomendação, porque, afinal de contas, é um autor que eu estou estudando muito no momento, que é o Dostoiévski, e ele escreveu um dos capítulos mais importantes da história da literatura universal, na minha humilde opinião. São 2, na verdade, que são o capítulo A Revolta e A Lenda do Grande Inquisidor, que estão nos livros Os Irmãos Karamazov. Né? E A Lenda do Grande Inquisidor é onde Dostoiévski, na concepção dele de existência, ele vai procurar demonstrar que o homem ele não consegue lidar com a liberdade, porque a liberdade ela está ligada à responsabilidade. Então, o que é a linha do Grande Inquisidor? Jesus Cristo retorna à Terra, começa a realizar os milagres novamente, e aí esse Grande Inquisidor, ele captura e prende Cristo e vai ter um monólogo com ele. É um diálogo que acaba sendo um monólogo. E aí ele vai dizer que justamente Cristo representa um perigo, porque Cristo teria trazido a ideia de liberdade, mas os homens não suportam a liberdade. Então é preciso que alguém ofereça a segurança para eles, a felicidade para eles e uma autoridade a qual eles possam se submeter e, portanto, serem felizes, sem precisar sentir o peso da responsabilidade da liberdade. Né? Então eu acho que é um capítulo maravilhoso, um dos mais importantes da história da literatura universal. Então o panorama geral é esse. E agora chega de eu falar, passo a palavra aí para você. Mas eu anotei um monte de coisa, fui anotando aqui umas coisas que foi me incitando aqui. E isso que você falou, né, no final, eu acho que tem sempre essa relação, né, liberdade versus segurança, né, e aí ele traz para a questão, tipo, enfim, a segurança é o que traz felicidade. Alguns autores falam que o que traz a felicidade é a liberdade, né, enfim, como que você vê, né, enfim, essa relação? Então, inclusive, o Zygmunt Bauman, ele vai dizer em um dos livros dele que quanto mais liberdade, menos segurança. Porque você tem uma ideia de anarquia, de caos. E quanto mais segurança, menos liberdade, porque nós estaremos mais próximos dos autoritarismos, né? Dos sistemas políticos autoritários. Mas esse tema da liberdade, ele está ligado com um monte de contradições. Porque é muito interessante.
que se nós tivermos uma ideia de pura liberdade, ela é uma liberdade vazia, porque você não vai ter referência de você conseguir estabelecer aquilo que é livre e o que não é. Sim. Então, é muito curioso. Porque é individual, né? Exato, porque é uma questão individual. Exato. Então, se você tem uma pura liberdade, por exemplo, Albert Camus, um filósofo maravilhoso também, ele vai dizer no Homem Revoltado que a pura liberdade é a liberdade para matar. Mas e aí? Nós vivemos numa sociedade. Né? Então, ou seja, a pura liberdade, ela cai num vazio. Então, muitas vezes a gente pensar que para sermos livres, nós necessitamos de algumas medidas. Veja só que interessante. É preciso estabelecer medidas para que nós possamos, de fato, desenvolver a nossa liberdade. E aí nós vamos entrar, saindo da pura filosofia, no sentido de uma filosofia ontológica, para a filosofia política, que é como nós convivermos com a liberdade. Né? E aí nós vamos ter essa questão da política. Né? Então nós vamos ter aí vários filósofos que vão trabalhar essa questão da liberdade numa linha política. Ou seja, nós vamos ter, por exemplo, alguns filósofos que são os filósofos contratualistas. E eles vão dizer o seguinte, eles vão elaborar uma hipótese, que é uma hipótese do ponto de vista lógico, não é necessariamente histórico, é do ponto de vista lógico. Eles vão estabelecer uma ideia, uma hipótese, que é o estado de natureza. O estado de natureza é quando não existe o Estado, quando não existe a sociedade, mas onde todos nós estamos num conflito constante, um para com o outro, tentando impor a nossa liberdade um ao outro. O Hobbes, que é um dos mais famosos contratualistas, ele vai dizer, portanto, aquela famosa frase, né? No estado de natureza é a guerra de todos contra todos. O homem é o lobo do próprio homem. Então, o que ele vai dizer? É preciso que se realize um pacto social em que todos nós, a gente tem que abrir mão da nossa liberdade, transferir como um contrato a liberdade para um soberano ou para o Estado, e que este soberano ou Estado, ele ofereça a segurança de toda a sua população. Então, aí sim, nós temos uma diminuição da liberdade num pacto social para que todos nós possamos conviver em sociedade. Né? Por exemplo, no caso do Spinoza, que foi outro autor que eu citei, ele vai dizer o quê? Que no estado de natureza, ele também vai partir dessa ideia, ele vai dizer que no estado de natureza a liberdade não existe. Por que ela não existe? Porque a minha liberdade anula a sua. Sim. Porque nesse estado de natureza, todos nós temos esse desejo irrestrito de liberdade, de impor a sua liberdade, e, portanto, nós nos anulamos mutuamente. Então, ao contrário do Hobbes, ele vai dizer que nós temos uma construção política social para que nós possamos estabelecer por nós mesmos as leis, e aí nós podemos ser livres. Então, nós só podemos ser livres na cidade. Ou seja, nós só podemos ser livres socialmente. Em sociedade. E não no estado de natureza de pura individualidade. Né? Então, quer dizer, todos os filósofos aí, eles vão dar inúmeras respostas mais uma vez. Né? É bem interessante. Sim. E eu acho que tem muita essa. E você falando, claro, eu lembrei do Mal-Estar da Civilização, né, do Freud, que é isso, né? Enfim, que é o. Né? E aí tem sempre essa questão, né? Tipo, essa angústia, porque existem outras necessidades que precisam ser atendidas também. Tipo, então nós, como seres humanos, nós não temos só a necessidade de liberdade, nós temos a necessidade de convivência, as necessidades relacionais, né? Então, um vai ter que entrar num choque com o outro, né? Exato. Sim. Eu diria, eu tenho essa perspectiva que, em grande medida, a nossa existência ela é trágica nesse sentido de inúmeras contradições que não se resolvem. Né? Então, uma dessas contradições que a gente está conversando aqui agora, que você citou o Freud, né? Desse texto do Mal-Estar na Civilização, a grande pergunta dele era: é possível alcançar a felicidade? Essa era a ideia inicial do texto dele. Né? É possível alcançar a felicidade em sociedade? Ele vai dizer não. Aí ele vai colocar
mas e se fosse, então, sem a sociedade? Impossível também. E já não tem mais retorno. Não é mais possível o retorno. Né? Então, é muito interessante isso, porque quer dizer, a questão da felicidade, ela também vai entrar em choque. Porque hoje, enquanto seres modernos, e que nós vivemos um mundo de neoliberalismo, onde a ideia de felicidade está ligada ao consumo e à posse de bens, então nós naturalmente entramos em competição uns com os outros. Né? A gente perde essa ideia de solidariedade, de comunidade, né? E aí então a minha disputa pela felicidade, ela é uma disputa com a felicidade do outro. Então, para eu poder ser feliz, o outro necessariamente vai ser infeliz. Né? Então, de novo, uma contradição existente no mundo contemporâneo, a partir desse mundo neoliberal que a gente vive. Né? Então, também tem aí mais uma contradição que existente para a gente. Né? Sim. E eu acho que também traz uma questão de uma angústia também, né? Enfim, porque sempre quando a gente fala de liberdade, isso gera uma angústia. Talvez por isso é que ela sempre vem atrelada com algo, né, a mais. Ou com Deus, ou com, né, enfim, o Estado, ou então com algum bem. Então, lidar com a felicidade, ela nunca pode ser pura, né? Porque isso gera uma angústia muito grande. Porque isso dá errado, né? E se não for bom. Então, é uma crise existencial que surge, né? Sim, sem dúvida. E isso acontece principalmente porque nós modernos, ou pós-modernos, como alguns vão dizer, nós não vemos ainda como esses seres autônomos capazes de decidir por si próprios. Né? E o discurso neoliberal hoje afirma isso para nós o tempo inteiro. Existe esse discurso dessa pura autonomia que ignora todo o contexto social, contexto biológico, contexto psíquico. Então, o nosso sujeito, o nosso ser, aquele que seria o mais íntimo de nós, se sobrepõe a tudo isso, então seria capaz de decidir por si próprio. Né? E aí, consequentemente, nós temos essa angústia crescente. Principalmente porque, como comentei agora há pouco, a ideia de felicidade hoje está ligada a objetos externos. Então, preciso desses objetos externos, né, para que eu possa me sentir feliz. Só que, como a psicologia nos ensina, o desejo ele não tem uma finalidade última. Né? O desejo ele permanece. E aqui não estou nem dizendo em termos de vazio ou não. Aí eu estou fazendo uma coisa bem geral. O desejo é movimento. Né? E aí temos uma outra contradição. Porque a nossa liberdade ela tem uma direção, muitas vezes, que é alcançar uma estabilidade. Alcançar uma harmonia. E aí a gente volta para a segurança, né? E aí volta para a questão da segurança. Exato. E aí você tem um desejo, vou citar aqui de novo o Albert Camus, ele vai dizer que todos nós temos um desejo pelo absoluto. Um desejo pela ordem. Um desejo pela uma harmonia que um dia foi perdida. Então, a nossa liberdade vai nessa direção. Só que o que acontece? Para a gente conseguir essa estabilidade, a gente tem que eliminar os conflitos. E a gente vai entrar de novo os meus desejos com os desejos dos outros. Né? A gente vai entrar de novo com essa pluralidade da existência. Né? Então, quer dizer, mais uma contradição, mais uma ambiguidade que nós temos aí para lidar. Né? Então, o tema da liberdade ele sempre vai estar ligado a uma questão de angústia, mesmo nas questões de determinação. Né? Se a gente pegar o Freud, por exemplo, o Freud, apesar de ele dizer que nós somos determinados pelo inconsciente, nós também sofremos uma angústia imensa. Né? Só que aí é por outros fatores. Né? Então, independentemente, a angústia ela faz parte da nossa existência. Né? Não tem jeito. E aí, dependendo da ótica que a gente vai observar a questão da liberdade, pode gerar mais ainda. Né? Sim. Você acha que é possível ser livre? Na tua opinião. Que pergunta. Então, aí eu vou falar assim, depende de quais autores que eu estarei utilizando para fazer uma citação acadêmica. Quais são as suas referências? Né?
eu diria que a nossa margem de autonomia ela é muito pequena. Eu diria que a gente precisa ter, eu acho, e isso não é só uma questão pessimista, é uma questão também de reduzir a nossa angústia. Muitas vezes a gente imagina e fala assim, não, porque eu vou, é o velho discurso meritocrático, né? Então eu Sim. sozinho vou ser capaz de mudar o mundo, ou porque o Zuckerberg conseguiu ter sucesso na vida, eu vou ter o mesmo sucesso, né? Então eu criei meu canal de YouTube, em um ano eu tenho que ter 5.000 pessoas me seguindo, né? Mas tudo isso para dizer o quê? É que nós temos inúmeras determinações, inúmeros fatores que nos atingem o tempo inteiro, sociais, biológicos, psíquicos, que nos determinam constantemente. Então, eu acredito, e aqui eu uso o termo acreditar, de fato, que nós temos sim uma possibilidade de liberdade, mas que não esteja ligada necessariamente ao termo do livre-arbítrio. Eu acho que nós temos uma margem de autodeterminação que é dada pelos nossos contextos históricos sociais, né? Então, tudo que nós podemos ser hoje, ele está aí dado e cabe a nós nos construirmos a partir desses elementos que estão dados, né, para nós. Então, eu diria que a minha concepção de liberdade, ela vai nessa linha mais espinosista, nietzschiana, Foucaultiana, né, que tem a crítica ao livre-arbítrio, mas tem uma outra concepção de liberdade, né? Eu acho muito bonito a ideia de liberdade em Spinoza, que é um autor que eu gosto muito, e a ideia de liberdade em Spinoza é uma liberdade relacional. Eu só posso ser livre permitindo que o outro também seja livre. E o que isso significa? É este outro ser tanto ele mesmo quanto ele pode ser. Né? Então, basicamente, cada um de nós tem uma potência de existir, o que ele vai chamar de conatos, que é essa potência de agir e perseverar na existência. E todos nós estamos buscando encontros na vida que permitam que com esse nosso conatos, essa nossa potência, ela cresça mais. É o que ele vai chamar dos bons encontros, dos encontros alegres. A alegria é o aumento da nossa potência de existir. E a tristeza é a diminuição dessa potência. Né? Então, ser livre é o quê? É estar mais potente. É estar mais na alegria. Aqui a alegria não é um estado psicológico, mas é uma questão de corpo também, né? De pura ação. Né? Então, estar alegre, estar na alegria, é estar mais próximo de mim mesmo. Né? Então, a liberdade, por exemplo, é eu estar aqui agora falando de filosofia, que é um tema que eu amo. Né? Ou dar aula. Quando eu dou aula, eu sou mais livre, porque eu estou sendo mais afetado de alegria. E com isso, eu espero afetar os outros ao meu redor de alegria e automaticamente eles vão poder se tornar mais livres também. Ou seja, eles vão ser capazes de se determinar mais. Então a liberdade por Spinoza, por isso, ele vai dizer que nós só podemos ser livres na cidade, livres em sociedade. Porque aí ela depende, ela é uma questão relacional, ela não é puramente individual. Então eu acho que é uma concepção de liberdade muito bonita. E, de certa maneira, está presente em Nietzsche também. Né? É que Nietzsche ele vai ter um caráter mais trágico que não vai necessariamente existir em Spinoza. Né? Por Spinoza, o mundo ele é determinado, racional, ele é praticamente um estoico. E em Nietzsche você já tem um mundo mais caótico, um mundo de múltiplas vontades de potência em conflito o tempo inteiro. Né? Mas a sua vontade de potência se sobrepondo às outras é você também sendo mais livre. Né? Então, assim, é impossível responder de forma sucinta, não, nós somos livres. Não, nós temos que explicar. Né? Não tem jeito. Ser filósofo tem essa chatice de explicar. Né? Não, mas é chatice nada. Por isso que é maravilhoso. Agora veja só. Ao mesmo tempo, eu acho fascinante, por exemplo, e eu volto aqui para o Dostoiévski. Né? Ao mesmo tempo, eu acho fascinante essa ideia que o Dostoiévski vai trazer dessa liberdade. Porque no caso de Dostoiévski, a liberdade ela não está ligada puramente a um ser que teria uma bondade inata.
Para Dostoiévski, os seres humanos não têm uma bondade inata. Sim. Os seres humanos, eles possuem tanto o bem quanto o mal. Dostoiévski não é um autor maniqueísta, né? Então, a liberdade, ela não é só a liberdade de fazer o bem, mas a liberdade de fazer o mal também. E muitas vezes a sua compreensão do bem e do mal, ela vai somente ser possível a partir da passagem de uma tentação pelo mal, de uma vivência do mal, sabe? Então, Dostoiévski é um autor muito trágico, por isso que ele fala do peso da responsabilidade. Não é uma responsabilidade que está aí flanando no mundo, né? Ah, então eu sou capaz de fazer qualquer coisa independentemente do que eu quero, né? Então, eu acho fascinante essa concepção de liberdade também, né? Me sinto fascinada por ela, apesar de não ter a mesma visão, né? Mas me fascina do mesmo jeito. Eu acho incrível também. Sim. E nisso me vem uma questão, né? Tipo, será que liberdade e escolha são as mesmas coisas, né? Uhum. Tipo, enfim, são coisas diferentes, né? São coisas Sim, diferentes. exatamente. É Sim. o que eu falei, quando a gente pensa livre-arbítrio, aí ela está ligada com escolha, Com porque é escolha. uma ação voluntária do indivíduo, né? Ou seja, por que é uma ação voluntária do indivíduo? Porque a ideia é que esse indivíduo, esse sujeito, ele é um espírito que ele é superior ao corpo. Então, sendo superior ao corpo, significa o quê? Que ele é superior à matéria. Sendo superior à matéria, significa que ele é superior a qualquer determinação que venha de fora. Então, ele prescinde de tudo que é externo a ele, né? Então, quer dizer, ele é como se fosse esse espírito que paira sobre tudo que existe e, portanto, consegue escolher racionalmente entre as duas coisas, né? Ou, no caso de Santo Agostinho, nós teríamos uma tendência, uma boa vontade que poderia nos levar mais próximos de Deus, né? Em direção a esse bem que existe, né? Agora, quando a gente pensa liberdade por esses outros autores, já não tem ligação com escolha, né? Aí você tem muito mais uma questão de que é ligada aquilo que é o seu inconsciente, aquilo que é a sua natureza, enfim, aí são outras questões, né? Então, de novo, vai depender dessa multiplicidade de perspectivas que existem aí, né? Muito bem, muito bem. Pessoal que está aí, não sei se tem alguma pergunta, se quiser colocar, que a gente está, acho, nos 15 minutinhos finais, e eu queria que você falasse dos seus cursos também, qual é o próximo, né? Porque você faz. No próximo eu vou fazer, viu, Ti? Pode deixar, que no próximo eu vou fazer. Não fiz esse último que teve aí, que não ia dar, porque eu tô. Né, deixa esse ano acabar, né? Esse ano acho que eu fiz muita coisa, a gente, todo mundo acho que foi, né, num looping, mas ano que vem eu vou fazer seus cursos. Não sei se você já Então, tem agora aí eu só data. tenho. Então, agora, nessa reta final de ano, só tenho previsto mais um curso, que é sobre Foucault, uma introdução à genealogia do poder em Foucault, que vai ser na FESP, que é a Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. É um curso que não é um curso de férias, que vão ser 5 dias seguidos, à noite, no valor de R$ 75, 2 horas de curso, de aula. Né? É bem acessível. Aí é só entrar no site da FESP, Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, e aí, tendo o quórum mínimo, o curso vai rolar. Agora, para o ano que vem, eu já tenho previsto, não tenho data ainda, mas tenho previsto um curso sobre a arte em Nietzsche e Schopenhauer, no Espaço Lux de Arte. É um espaço novo aí que inaugurou este ano, vou oferecer esse curso lá, Espaço Lux, Lux, de arte. Então, vou fazer esse curso e devo repetir os mesmos cursos. O ano que vem, eu devo oferecer bastante curso em Dostoiévski, porque vai ser o aniversário do bicentenário dele, de nascimento. Tá. Então, aí eu pretendo oferecer vários cursos da obra dele, né, pensamento dele, que é fascinante, e repetir cursos aí de Spinoza, Albert Camus, que são os filósofos que eu tenho mais proximidade, né? Sim. E aí, assim, quem quiser, pode me acompanhar no @PradaTiago, com TH, ou no meu Facebook, Tiago Prada também, e eu também estou sempre divulgando meus cursos. E lá no canal do YouTube também, né? Tudo direitinho. A gente deixou aqui,
Só que na hora de, enfim, deixar a live salva, eu coloco, marco você de novo, coloco o nome de novo do canal, porque as pessoas podem acessar fácil e aí tem todas as informações. Mas esse sobre arte, Nietzsche, eu só tô dentro, tá? Nem sei que dia que vai ser, mas enfim. É engraçado. Eu tenho muitos amigos da área psi, né, que sempre falam, putz, Thiago, eu não posso ter aula com você, tal, né? E é muito engraçado, né? Porque eu tento dar aula à noite, porque a galera trabalha de tarde, Então, mas durante pra o gente é dia. pior. Mas os psis trabalham à noite para atender a galera que saiu do trabalho, né? Nossa, Então, trabalhar até 10 horas, o povo fala à noite não dá, tem que ser de manhã, na hora do almoço, né? então eu estou tentando agora também oferecer alguns cursos meus que eu ofereço nesses espaços por conta própria aos sábados, né? Legal. Então aí eu tento fazer também um mini curso para não estender tanto, porque aí como é sábado, né? Então eu tento fazer uma coisa mais curta e para outras pessoas que não podem durante a semana e à noite. E de repente, ou então deixar gravado, né? Porque vai ser online, né? De repente deixar gravado por uma semana, não precisa deixar eternamente, aí a pessoa consegue assistir também. Eu ainda tenho uma certa resistência com gravação de curso. Mas porque eu gosto muito dessa coisa online, de você poder conversar com a pessoa, da interação, tirar dúvidas. Interação. E quando você grava, o negócio é meio que uma gravação eterna. Então aquela besteira que você falou naquela aula tá gravada pela eternidade, entendeu? Ficou marcado, né? Não tem como apagar. Ficou marcado, né? Porque não tem jeito. Caiu na internet, já era. E não tem jeito. Quem é professor sempre vai falar alguma besteira, errar em alguma coisa. É normal, né? É uma coisa que quem é professor e eu que agora estou fazendo lives em canal do YouTube, tem que aprender a lidar. Né? A questão faz uma errata de coisa e tá tudo certo. Sim. Né? Mas daqui eu ainda gosto muito mais dessa interação ao vivo com as pessoas. Né? Então, por enquanto não, mas quem sabe eu começo a fazer as gravações. Sim, sim. Mas, enfim, acho que a gente tem que ver quanto tempinho ainda. Você quer falar mais alguma coisa para fechar? Ninguém perguntou nada aqui, eu não sei quem está presente. Mas você quer já ir concluindo? Tá. Aqui é um tema bem complexo, né? E aí tem que ficar ruminando, né? Como o próprio Nietzsche vai dizer, a gente tem que aprender a ser seres ruminantes, né? Então é pegar aquela informação e ficar trabalhando sobre ela, né? Sim. E de repente, tipo, até fazer reflexões, né? Assim, enfim, do que é liberdade para mim, né? Porque assim, a gente fala tanto do que é liberdade, mas acho que a gente tem que partir desse princípio também, né? A reflexão ela vem daí. Eu acho que a grande reflexão que a gente pode fazer hoje muitas vezes o que nós entendemos como liberdade hoje, ela está muito pautada pelo mercado, aquilo que o mercado diz que é aquilo que eu devo ser ou devo ter, né? Então, um corpo escultural do ponto de vista estético, uma pessoa de posses do ponto de vista da mercadoria, uma pessoa de sucesso. Tem um autor sul-coreano, eu não sei falar o nome dele, mas é um filósofo sul-coreano que está ficando bastante famoso. Ele escreveu um livro chamado Sociedade do Cansaço, em que ele vai dizer que a nossa sociedade hoje é a sociedade do desempenho. Então a gente divide hoje a sociedade entre os fracassados e as pessoas de sucesso, né? Entre os deprimidos e aqueles que estão em estado de mania, né? Que estão o tempo inteiro acelerados, né? Para mostrar serviço, para conseguir a competência, para conseguir a meta, alcançar a meta, né? Então eu acho que a grande reflexão que a gente pode fazer é qual é o discurso de liberdade que nós recebemos hoje, né? Então desconstruir esse discurso que nós recebemos hoje e tentar encontrar esse sentido particular, talvez, de liberdade, né? É uma liberdade como fundação originária dada por Deus, se você acredita em Deus, né? É uma liberdade que tem esse conflito constante com essa entidade chamada Deus, né? Ou a sua liberdade, de fato, ela está limitada pelos meios de produção num pensamento marxista, né? Quer dizer, refletir, né, enquanto sujeito, todos esses discursos de encontrar o seu próprio caminho. E aqui a gente volta para Nietzsche, né? Encontrar esse caminho e encontrar aquilo que você deve considerar o seu melhor caminho para você seguir, né? Crendo numa liberdade, seja ela livre-arbítrio ou não, né?
mas e principalmente o que fazer com isso, né? Eu acho que eu pessoalmente, para mim, a filosofia ela é uma prática de vida, né? Então não adianta eu ficar enfiado com a cara nos livros lendo filosofia e não tentar colocar em prática, né? Então o que fazer com essa liberdade ou com essa autodeterminação, né? O que eu vou fazer com isso? Então eu acho que também é uma outra questão para a gente pensar justamente essa responsabilidade que nós temos conosco mesmos e para com os outros, né? Eu acho que, em última instância, a liberdade tem a ver com isso, né? Essa responsabilidade, por exemplo, o próprio Freud dizia que nós temos que ser responsáveis pelo nosso inconsciente, né? Que ele não nos auto-sabote mais e cause mais sofrimento para nós mesmos e para o nosso próximo, né? É ser o menos auto-sabotável possível, né? A gente não vai eliminar, né, os nossos traumas, segundo Freud, mas a gente pode lidar melhor com eles, né? Então, acho que, em última instância, pensar a liberdade é o que fazer com isso? Conosco mesmo e com os próximos. Eu acho que aí a gente vai poder buscar essa prática filosófica no nosso cotidiano, sem precisar ser filósofo, né? Digo, de formação, né? Mas buscar esse sentido da liberdade nas nossas vidas. Eu acho que, independentemente da sua perspectiva, essa é a grande questão e a grande tarefa que fica para a gente, principalmente nos dias atuais, né? Dias tão difíceis, dias de pandemia, de negacionismo, de indiferença, de ódio. Então, eu acho que a gente precisa ter essa reflexão aí. Que lindo, ainda bem que vai ficar gravado. Porque... tá vendo? É bom ficar gravado alguma coisa. Acho que não teria falado nenhuma grande besteira. Não, mas você falou lindamente agora. Não, falou tudo. Mas esse final, assim, é porque é isso, né? Tipo, essa responsabilidade. Porque liberdade não é fazer o que quer, não é sair por aí, não é matar, não é... Não é, peraí, o que é, né? Tipo, qual que é a responsabilidade que isso traz, né? Exato. Com consciência, que eu falei, né? né? Uma liberdade que não cai no vazio, né? Sim. Eu acho que é o que está acontecendo muito hoje, né? É o que a Hannah Arendt dizia, que era a famosa banalidade do mal, né? Que é a suspensão do pensamento, né? Só que ela vai dizer que isso acontece dentro de uma estrutura totalitária, né? Mas a banalidade do mal hoje está muito presente nessa falta de criticidade sobre as consequências das nossas ações, né? Então, assim, eu disparo um monte de fake news sem ter noção do que eu estou disparando e fazendo com os outros, né? O tipo de informação que eu estou divulgando, né? Então, enfim, por isso que eu acho que essa questão da liberdade, ela está ligada com uma questão de responsabilidade, independentemente da sua perspectiva. Acho que é a nossa grande tarefa aí, com esse tema. Com certeza. Muito atual, né? Muito atual. Muito. Atemporal, como você diz. É atemporal. É atemporal. É atemporal e atual. Né? É atemporal e atual. Mais atual do que nunca. Muito bem, muito bem. Meu, agradeço mais uma vez pelo convite, viu? Fiquei muito feliz. Não, sou eu. Sou eu que agradeço. Também. Fazia tempo que eu não te via, fiquei muito feliz. A gente não pode tomar uns cafés, né, hoje em dia, mais, né? Bem, fazia tempo que não tomava um café, né? Faz tempo que a gente tomou um ótimo café. Eu já estava meio assumido já um pouco antes, né? A vida, né? Essa correria, tipo, as coisas para lá e para cá. Mas imagina, eu que agradeço. É sempre bom, né? Tipo, conversar com você. Eu acho que você é né? Como eu já falei, você tipo, é muito bom nisso que você faz, né? Então, obrigado. Pessoal que está aqui, vão atrás. Se vocês querem saber mais sobre filosofia, de uma forma clara, né? Porque às vezes fala assim, putz, filosofia é muito difícil. Não é, né? Tipo, é só o jeito. Então, obrigada. Obrigada a quem participou. Eu agradeço a todo mundo a presença aí também. Vai ficar gravado. Se alguém tiver alguma dúvida, pode depois comentar. Tipo, sigam o Thiago lá nas redes também para saber dos outros cursos, para perguntar alguma coisa se precisar. E é isso aí. Estamos que estamos. Finalizando o ano da melhor forma possível. Sobre liberdade. E aí depois eu também vou baixar o vídeo e colocá-lo no meu canal. Também divulgo os seus contatos por lá. A gente faz essa troca aí. Vamos conversando e marcar mais lives aí para o futuro. Vamos! Pro próximo ano. Daqui a um ano que vem, a gente marca. Aí a gente marca um presencial.
Daqui a um ano eu acho que dá para marcar presencial. Mas ano que vem dá pra gente fazer esses online. Eu quis dizer daqui a um ano, o próximo ano, na verdade, né? Ah, tá. Daqui a um mês, na verdade, daqui a um mês, né? Já é o próximo ano. Pois é, então, muito bem. Tá logo aí. Então, obrigada. Obrigada muito, muito, muito. Obrigada quem participou. E é isso. Então, um beijão e até a próxima. Até, valeu, obrigado. Falou, tchau.